Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nasce de novo, ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo que é verdade. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo que é verdade. Nós falamos do que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. O fariseu era um homem da lei. Nem todo fariseu era igual no sentido que hoje nós falamos dessa palavra. A palavra, chamar alguém de fariseu hoje é quase uma ofensa, porque lembra algo falso, lembra alguma pessoa que não trata com a verdade como ela deveria ser tratada. Nicodemos era um desses homens, mas a história nos mostra que esse homem creu em Jesus. Foi ele que, junto com um homem chamado José de Arimateia, embalsamou o corpo de Jesus na sua morte. E isso era algo perigoso, e ele correu o risco. Pediu a Pilato, junto com José de Arimateia, para tirarem Jesus da cruz e o sepultaram. Mas no momento em que ele conheceu Jesus, ele sofria, ele podia ter certo risco ao querer se encontrar com o mestre. É preciso que a gente compreenda um pouquinho a situação sociopolítica que os judeus estavam envolvidos. Toda aquela região estava sendo dominada pelo Império Romano e os seguidores do que eles esperavam, o Messias, sempre pensavam em um Messias libertador do jugo da nação opressora que era Roma. Jesus, quando veio e esteve com os seus discípulos, não foi diferente. Os seus discípulos estavam também interessados na libertação do povo judeu de Roma e, com certeza, quando Cristo morreu, o desânimo tomou conta deles, porque eles, até aquele momento, não haviam percebido que o reino de Jesus era espiritual e não um reino material. Mas no momento em que Nicodemos conheceu a Cristo, ele certamente, embora tivesse medo de ser mal interpretado, ele arrisca ver Jesus, só que ele procura vê-lo à noite. Provavelmente ele havia presenciado as coisas maravilhosas que Jesus estava ensinando, ou havia visto algum milagre que Jesus Cristo tinha feito, e ele reconhece que Jesus não poderia falar o que fala
se não viesse do próprio Deus. Então ele reconhece que Jesus era mestre e o chama de Rabi. Mas ele pergunta a Jesus o que é necessário para ser salvo. E Jesus responde a ele com um texto que está lá em Ezequiel e que nos mostra que, na realidade, Jesus tinha razão quando questiona ele, como mestre em Israel, não saber disso. Jesus diz para ele o seguinte, que se não nascer da água e do Espírito, não é possível entrar no reino de Deus. E como muitas vezes nós fazemos, ele materializou o que é espiritual. Jesus fazia muitas vezes o contrário. Jesus espiritualizava o que era material, ele fez o contrário. Ele materializou aquilo que espiritualmente Jesus Cristo queria ensiná-lo. E ele diz o seguinte: como pode o homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus questiona: você é mestre em Israel, você ensina em Israel e você não sabe dessas coisas? Ele se referia a um texto lá em Ezequiel 36 que dizia: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas palavras. O povo idólatra cativo na Babilônia precisava de uma missão, de uma palavra de esperança, e é isso que Ezequiel vem trazer ao povo. Uma promessa de restauração do Israel espiritual que só viria com Jesus, onde o coração de pedra seria tirado, o coração idólatra seria tirado do povo, daria um coração de carne, retiraria o espírito de pecado e um espírito novo seria dado a essas pessoas e eles seriam limpos com água pura. Quando nós trazemos isso para a interpretação correta do que Jesus Cristo queria falar, ele trazia uma menção daquilo que existe primeiramente dentro do homem, quando o Espírito de Deus, dado pelo próprio Deus, o convence do seu pecado, quando esse mesmo Espírito transforma a maneira desse homem pensar, lhe dando um coração novo, esse homem, lavado pelo poder do Espírito, externa isso a outras pessoas através do lavar das águas, ou seja, através do simbolismo do batismo. Esse batismo faz parte daquilo que já aconteceu no interior do homem. Por quê? Porque a salvação não é algo para não ser compartilhado. O que acontece espiritualmente dentro do homem, quando o Espírito de Deus o convence da necessidade de reconhecimento do seu pecado, da necessidade de compreender que Jesus é o seu Salvador, nesse momento, esse homem necessita confessar para todos de que isso aconteceu dentro de si. E isso é feito através do batismo. O discipulado de Jesus com os seus discípulos nos ensinou assim e nós repetimos desta maneira. É necessário que aquilo que aconteceu dentro de nós, perante uma comunidade, seja também compartilhado, e isso acontece através do batismo. O batismo não é algo que contribua na minha salvação.
eu não vou deixar de ser salvo se eu não for batizado, mas é uma ordenança de Jesus. Ou seja, nós confessamos com a nossa boca aquilo que aconteceu no nosso coração e na nossa mente, e nós externamos que fazemos parte de uma comunidade local que vai me ajudar a crescer, que vai me ajudar a compreender melhor a palavra de Deus, e isso é nada mais, nada menos do que o batismo. E Jesus olha para Nicodemos e diz: você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas. Como Moisés no deserto, que levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Mestre, aquele homem que estava com o senhor no outro lado do Jordão, o senhor falou sobre ele, lembra? Ele está batizando as pessoas e todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. O que acontece com Jesus me deixa completamente alegre. Ele tem que ficar mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Certamente nós temos nesse texto o mais conhecido versículo bíblico já falado, já decorado, já pregado, já divulgado como plano da salvação completo para todo homem. Temos no versículo 16 desse capítulo 3 de João um pequeno evangelho completo, a síntese de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e nos fala. Né? Ao lermos esse verso, a gente tem a impressão de não mais ser preciso dizer nada para exemplificar o amor de Deus pela sua criatura. Porque o ensinamento que ali está contido, ele diz tudo aquilo que a gente precisava saber.
E ele começa porque Deus amou ao mundo. Nossa mente, a nossa mente limitada, que não tem a sua plenitude de conhecimento como Deus nos criou por conta do pecado, ela nunca irá entender esse que é o maior mistério de Deus para o homem, o seu amor. Por que é que Deus amou o homem dessa maneira? Mas na revelação de João, essas palavras de Jesus a Nicodemos, e talvez a quem mais estava ali presente, a Bíblia não nos diz, mas alguém deve ter ouvido aquela conversa ali, essas palavras de Jesus demonstram a essência do Evangelho. Quando nós avaliamos o amor de Deus no Evangelho, que consiste essencialmente em dar, nós podemos ter uma visão maravilhosa da obra de Deus e da doutrina da salvação. O versículo continua: de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não apenas temos uma declaração do amor divino, mas temos o resultado da manifestação desse amor. Ele amou de tal maneira que deu o evangelho de dar, o evangelho de doação. Na disposição de dar, de doar, nós temos a essência da graça de Deus sendo percebida e recebendo um favor que nós chamamos de favor imerecido. Porque é isso que é a definição de graça. Graça é um favor imerecido que constava do próprio Filho de Deus ser entregue pelos meus pecados. Deus resolveu dar. Esse fato confronta todos os homens num dilema moral. O homem é responsável direto por sua escolha. E essa escolha determina o seu destino. Mas Deus amou o mundo e deu seu único filho. A fé é uma atividade meio complicada para a gente entender, até que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, porque a fé não é algo emocional. A fé é racional. É uma atividade da personalidade inteira. Não é meramente algo de emoção ou do meu intelecto, mas é também moral na sua natureza. Nós podemos dizer o seguinte, que eu resolvo ter fé em. O fato de ter fé não me leva a nada se a minha fé não tem sentido. O fato de ter fé em um ídolo é algo que eu decidi ter, mesmo sabendo no meu interior que aquele ídolo é um pedaço de pau, é um pedaço de gesso ou de metal, seja lá o que for. Então, nessa linha de pensamento, a gente poderia dizer que a antítese da fé não é a dúvida, mas a desobediência. Eu resolvi não crer naquilo que é o correto e eu resolvi crer no que é incorreto. O propósito de Deus para o homem nunca foi a perdição do homem, mas a sua salvação. O fato da descrição de que Deus deu seu único filho demonstra num sentido humanizado, pai e filho, o profundo significado do amor de Deus pela sua criatura. Temos certamente uma analogia daquilo que aconteceu com Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o seu próprio filho. Ali há uma demonstração da confiança em Deus que levou Abraão a ser provado em sua fé. Deus, no sentido desse versículo, demonstra num sentido bem exemplificado o seu amor de pai por seu filho. Deus resolveu isso
Ele não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho, mas ele resolveu dar o seu próprio em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E o texto continua, para que todo aquele que nele crê. Temos aqui descrita a fé em sua grandeza. Porquanto, através de Jesus, nós temos a possibilidade de não sofrer o resultado da nossa própria transgressão. Usufruindo, então, do amor, desse amor que Deus nos ofereceu, dando o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, ao criar o homem, o fez para que esse vivesse eternamente. Satanás sabotou a criação de Deus, trazendo ao homem o resultado da sua desobediência. E por não ter optado sozinho por desobedecer, mas ter sido levado por uma influência maligna, Deus nos dá uma segunda chance, que nega ao pai da mentira, Satanás. A história, às vezes, que falam os satanistas, oremos por Satanás porque ele é o nosso irmão, isso é uma tremenda mentira. Satanás resolveu pecar por conta própria, não teve nenhuma influência para isso. A ele não foi dada uma segunda chance, mas para nós que sofremos essa influência, esta segunda chance consiste na vida eterna regenerada pela ação salvadora do Filho de Deus, o próprio Jesus, para que todo o que nele crê a tenha de forma eterna. No verso 17, nós temos a ideia de que se Deus enviou o seu Filho, é porque esse Filho já existia antes. E o próprio evangelista João, quando escreve a sua epístola, ele fala disso. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. E concordando com João, Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, ele veio com um propósito definido. Ele não veio para julgar, mas veio para salvar. O fato de vir ao mundo traduz que esse mundo já estava perdido antes. Pois se ele veio para salvar, é porque o mundo estava na perdição. Quem nele recusa-se a crer já estava condenado. Não está condenado, já estava condenado porque não crê. Mas deixa de ser salvo por isso. Ninguém é condenado porque deixou de crer. Você é condenado porque você decidiu não ser salvo, porque você decidiu não crer. A condenação já é o resultado do meu pecado, não da minha atitude, não da minha falta de fé. Essa apenas me permite sair do meu estado de culpado que estou para um estado de remissão do meu pecado. Às vezes parece complicado, mas a justiça de Deus, ela vai ser feita de uma forma ou de outra. Deus definiu que todo aquele que pecar, esse morrerá. Então nós já estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas faltas e nos nossos delitos. Cristo define tudo na sua descrição. Quando diz que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A incredulidade, na realidade, não é resultado da falta de fé, não, mas da desobediência. Quando alguém, referindo-se a Deus, diz não crer em sua existência,
Seu estado interior da alma, como também seu espírito, não pode deixar de admitir na existência de um ser superior, criador de todas as coisas. O que realmente está dizendo é que ele não quer crer. Isso é desobediência. Uma pessoa que diz ser ateu, é muito mais difícil para ela provar que ela é ateia do que eu provar que sou um crente em Jesus. Porque não há explicação para aquilo que nós vemos na natureza, a não ser acreditar que um ser superior criou tudo isso. Mas a outra questão é que é cômodo viver na desobediência. Assim não é necessário passar minhas obras, aquilo que eu faço, por nenhum padrão pré-existente. Mas, como todo teimoso que coloca a mão no fogo, certamente viver na desobediência traz as suas consequências. O teste do caráter é somente para quem vive na luz. O praticante de obras malignas teme e evita a luz para não ser desmascarado por ela, já que uma vez que quando a luz chega, as trevas se dissipam, se apagam. O caráter do cristão é viver na luz do seu mestre, na luz do seu rabi, para mostrar que suas obras são guiadas e dirigidas por Deus. A incredulidade não é qualquer dúvida honesta, mas uma preferência espontânea pelas trevas. Eu decido pelas trevas. O incrédulo tem motivos para não querer que o mundo tenha sentido. Por isso, ele toma uma posição de que não foi Deus quem o criou. O apóstolo Paulo lembra que as obras do diabo consistem em cegar o entendimento dos homens, e nesse sentido, ele é tão poderoso que na realidade é denominado o Deus desse mundo. Peixes que vivem nas profundezas, nas cavernas subterrâneas e não possuem olhos, eles só têm as órbitas. Isso ilustra muito bem a natureza humana daqueles que nunca foram iluminados pela luz de Cristo, e por se recusarem voluntariamente ver essa luz. Na realidade, eles perdem a capacidade de visão espiritual. O verso 22 e 23 desse terceiro capítulo de João nos traz uma visão ministerial interessante. João Batista tinha a popularidade espiritual máxima na época. E em determinado tempo, os seus discípulos começaram a perceber que Jesus também estava batizando, se bem que não era Jesus que batizava, mas eram os discípulos dele. Mas acorriam para ele uma grande quantidade de multidão, um grande número de multidões para serem batizados. E alguns dos discípulos de João se encontraram com alguns discípulos de Jesus, e os dois discutiam qual era o discípulo, qual era aquele que tinha o direito de batizar. João poderia ter agido como muitos dos nossos líderes hoje, tendo o seu próprio público, ele tinha o seu próprio fã-clube, mas não, ele poderia estar cheio de si, tirar proveito disso, mas ele não ousou sequer tomar para si nenhum mérito. Ele sabia que todo o mérito era do seu mestre, e as suas palavras, quando foi arguído pelos seus discípulos, é que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Tudo que João Batista era e tinha, havia recebido daquele que ele anunciava. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podia ele querer nada daquele a quem toda a honra pertencia. Nas suas declarações ele confirmava não ser ele o Cristo, mas reconhecia ser o enviado antes dele. E João Batista, apesar de não ter feito um milagre, um prodígio, nada, ele é definido por Jesus como o maior de todos os profetas, porque toda a história bíblica se resume na pregação de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo, a ele ouvi.